Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, o que é o múltiplo de um número natural? É o produto desse número por um outro número natural. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, que 42 vezes 2 é igual a 84. Por exemplo, eu tenho o múltiplo de um número natural, ou seja, é o produto é o resultado de uma multiplicação. Eu tenho 42 vezes um outro número natural que resulta em 84. Então, logo, 84 ele é múltiplo de 42, também ele é múltiplo de 2, porque se eu inverter aqui, vai dar a mesma coisa, ok? Agora, o MMC consiste em quê? Encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números. Então, como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou ensinar aqui as duas maneiras. Uma eu acho um pouquinho mais complicada, geralmente é que você aprende primeiro, e depois tem uma mais simples. Só que essa mais simples, assim, que eu acho mais simples, por quê? Porque ela não demora tanto. Você tem que saber números primos, tá bom? Quais são os números primos? São aqueles divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Exemplo, 83 é um número primo. Você só divide 83 por 83 ou por 1. Quando eu digo dividir, é a divisão onde você não deixa resto, ok? 7 é um número primo. Você só divide ele por 7 ou por 1. 2 é um número primo. Você só divide por 2 e por 1. Um detalhe, o único número par que é primo é o número 2. Então é o seguinte, mas vamos primeiro a maneira mais simples, que a gente aprende primeiro, mas eu acho que ela demora muito se você usar números grandes, se você usar mais de um número, mais de 2 números, então você pode ter assim, um pouquinho de tempo, ou melhor, você vai gastar um pouquinho de tempo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar o MMC entre 8, tá? 8 e 6. Então eu quero encontrar o MMC entre 8 e 6. Não é simplesmente você multiplicar um por outro, não. Não é isso. Se você multiplicar 8 vezes 6, dá 48. 48 é múltiplo de 8? 48 é múltiplo de 6? Porém, não é o menor entre eles. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu coloco aqui os múltiplos de 8. Coloco os múltiplos de 6. Tanto faz a ordem que você colocar aqui, certo? Você pode colocar o 6 primeiro ou o 8 como está aqui primeiro. Não tem problema que você vai encontrar do mesmo jeito. Então vamos lá. Quais são os múltiplos? É o mínimo múltiplo comum, claro, diferente de 0. Lembra que eu ensinei para vocês que a gente começa a tabuada pelo 0, mas claro, é o mínimo múltiplo comum é diferente de 0. Senão você vai dar 0 para tudo aí acabou tudo, né? Mas não é assim. Vamos lá. Quais são os múltiplos de 8? Vamos começar 8 vezes 1, vezes 2. Então, os múltiplos de 8 é 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e por aí vai. E continua. São os múltiplos de 8. E os de 6? Eu tenho 6... 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Olha aqui, ó. 48 aparecendo aqui de novo. 48. Eu tenho 54, 60 e por aí vai. Bom, eu não precisava escrever isso aqui tudo, mas só vou mostrar para vocês os múltiplos. Muito bem, agora o que eu faço para saber o mínimo múltiplo comum entre esses dois? Vamos pegar aqui, 8, ele aparece em cima e embaixo, ou seja, ele é comum tanto ao 8 quanto ao 6? Não, ele só aparece aqui em cima, então ele não é o mínimo múltiplo comum, certo? O 16, ele é? Não, o 16 aparece apenas aqui no 8. Ele é múltiplo de 8, não de 6. O 18 ele é múltiplo de 6, mas não é múltiplo de 8. 24, ele é múltiplo de 8 e múltiplo de 6. Olha ele aqui, ó, o mínimo. Como eu falei,
Não basta você multiplicar um por outro, não. Quando você tem MMC, geralmente vai vir assim a questão para você. Ó. Vai vir assim para você. Ó. No livro assim para você. MMC. Aí vai estar aqui 8 e 6. Vai estar assim, né? Está desse jeito. Então, tem gente que vai e multiplica um por outro. Não. Isso só funciona em um caso que eu vou alguns casos até você consegue fazer isso, mas aconselho não fazer. Agora, quando é números primos, sim. Mas vamos voltar para cá. O 24, ele aparece tanto aqui no 8, ele é múltiplo de 8, ele é múltiplo de 6. Opa, então eu já sei que 24 ele é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. O 48, ele é múltiplo também dos dois, só que ele não é o menor. O MMC eu quero o mínimo, ou seja, o menor. Então é o 24, e eu coloco aqui, ó. Certo? Mas existe outra maneira. Qual a maneira? Você vai ter que compor em números primos. E aí, o que nós fazemos? Colocamos assim, ó. 8 e 6. Ou, se eu quiser inverter, posso inverter. Coloco 6 primeiro e o 8 aqui. Não tem problema. Vamos separar aqui. Agora, para fazer isso aqui, esse aqui eu falo, quando você tem números maiores, ou você tem uma questão para fazer mais do que 2, para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3, 4, até 5 números, eu aconselho fazer por esse método aqui. O que nós fazemos aqui? Colocamos os dois números que nós queremos encontrar, ou se fossem 3, colocaríamos os 3 aqui. Colocamos os números que nós queremos encontrar, o mínimo múltiplo comum, e agora nós vamos dividir aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer, dividimos por qualquer número? Não. Vamos dividir apenas por números primos. Quais são os números primos? Já falei, são aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Então vamos lá. O 2 é o menor número primo que existe. Nós começamos sempre do menor para o maior. 6 é divisível por 2? É. 8 é divisível por 2? É. Então vamos colocar aqui, ó, 2. Precisa os dois dividir ao mesmo tempo? Não. O que você ele for divisível, você divide, e o outro número, se não for divisível, você repete. Aqui os dois são. Então, o que nós fazemos? 6 divididos por 2 dá 3. 8 dividido por 2? Claro. Não dá quanto? Dá 4. Agora, eu posso continuar com 2 aqui? Posso. Por quê? Porque 4 é divisível por 2. E o que nós fazemos agora, professor? 4 dividido por 2 dá 2. O 3 ele divide por 2? Não. Então, a gente repete ele. E agora, continua com 2 aqui? Sim, continua com 2. 2 dividido por 2 dá 1. Lembrando, quando você chega ao resultado 1 aqui, você para. Mas tem que ser em todos. O 3 divide? Não, então repete o 3. E agora, vamos para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? 3. 3 divide por 3? É lógico, então coloca o 3 aqui. 3 divide por 3 dá 1, e esse 1 aqui você repete. E agora, professor, o que nós fazemos? Vamos multiplicar todos esses números. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Veja que o resultado deu o mesmo, certo? O resultado é o mesmo. Eu poderia fazer aqui entre outros números? Poderia fazer aqui, ó, entre 4. Eu vou fazer só esse aqui, tá? Não, eu vou fazer outro para ficar melhor para vocês. Tá? Eu vou apagar esse aqui e vou fazer um outro exemplo aqui, beleza? Então você vai ver um corte aí no vídeo, porque vai ser o tempo de eu apagar e depois voltar. Muito bem, agora eu quero o MMC entre 12, 2 e o 9. Agora eu vou colocar entre 3, estou pedindo aqui 3 números. Naquele primeiro exemplo eu fiz com 2. Agora eu vou fazer com 3. Muito bem, o que nós podemos fazer? Podemos fazer desse método aqui, ó, colocando os divisores aqui. Vamos colocar até por ordem aqui 2, 9 e o 12. Eu poderia colocar 12 primeiro, não tem problema. Você pode colocar na mesma ordem ou colocar na ordem crescente aqui. Não tem problema, que você vai encontrar do mesmo jeito. Bom, os múltiplos de 2 quais são? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, assim vai. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 28, vamos deixar por enquanto assim, tá? 9, quais são os múltiplos de 9? O 9, 18, 27, o 36, 45, o 54, o 63, o 72, o 81, o 90. Tem mais. E o 12? Quais são os múltiplos de 12? Temos 12, 24, 36, 48, 60 e por aí vai, tá? Vamos lá, gente. Aqui eu tenho o 2 comum aqui, já posso pular para o próximo. Eu sei que aqui tem o 9 e o 12. O 9 e o 12 aparece aqui, ó, mas não aparece aqui. Só que tem o 36 aqui, tem o 27. O 27 não é múltiplo de 12. Tem o 36. O 36 é comum aqui. Eu parei aqui no 28. Eu posso continuar, né? Vamos lá. 30, 32, 34, 36. Opa! E tem mais, lógico. Os múltiplos dos números são infinitos. Vou repetir. Os múltiplos dos números são infinitos. Bom, agora sim. Eu tenho aqui, ó, 36. Eu passei a parte que era para circular. Aqui, o 36 aqui, o 36 aqui e o 36. Antes desse, eu não tenho nenhum múltiplo que é comum tanto ao 2, quanto ao 9, quanto ao 12. O mínimo múltiplo comum entre o 2, o 9 e o 12, ou também na ordem que está aqui, o 12, 2 e 9, é o 36. Então, coloca assim, ó. E agora, podemos também fazer daquele outro método? Podemos também. Vamos colocar aqui, vamos botar aqui, fazer uma linha aqui para limitar aqui, para não confundir vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. 12, 2 e o 9. Ok? E agora nós fazemos. Começamos sempre pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? O 2. 2. 12 divide por 2? Claro que divide, vai dar 6. 2 divide por 2? Lógico, vai dar 1. 9 divide por 2? Não. Então nós repetimos o 9. Podemos manter o 2? Sim. Por quê? Porque o 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E esse 1 a gente repete. E o 9 também a gente repete. E agora, vamos para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? O 3. O 3 divide 3? Claro que divide. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, nessa parte que já finalizamos. Só que ainda tem mais um. 9 dividido por 3? Divide. Então, ficou aqui sim, 3. E agora? Continua no 3? Continua. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 aqui a gente repete. E esse outro 1 a gente repete. O que eu falei com vocês? Quando chegamos a 1, aqui embaixo, em todos eles, a gente para. E multiplicamos todos os números que ficaram aqui à direita. 2 vezes 2 é igual. A gente multiplica assim, ó, todos eles. A gente vai multiplicar todos eles. E aqui eu vou colocar o resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Opa! Encontrei o resultado? Encontrei. Só que aqui eu vou mais rápido. Aqui eu demoro mais. Por exemplo, aqui como são números um pouco maior, eles são um pouquinho maiores, por exemplo, o 2. O 2, eu vou demorar um pouquinho até encontrar o 36. Você encontra, você pode continuar. Mas se você quiser números grandes, você vai ter mais dificuldade na hora de fazer assim. Entendeu? Então essa primeira regra aqui, essa primeira forma de encontrar o MMC, ele funciona tranquilamente, porém, isso aqui serve para quem está no início, quem está aprendendo e está fazendo com números pequenos. Certo? Aqui também não são muito grandes, mas tem uma diferença entre um e outro, você demora um pouquinho mais. Agora, quando você tem números um pouco maiores, ou você quer encontrar entre 3 números o MMC, ou 4, ou por aí vai, é melhor fazer nessa forma aqui, ok? Então, gente, é isso. Eu demorei um pouquinho porque quis fazer 2 exemplos para ficar fácil. Então, simples. O que você faz? Sempre estude.
Não pare de praticar, sempre pratique, faça exercícios. Tem gente que reclama de exercício porque acha que é chato. Só que o exercício é importante para você fixar, para você pegar habilidade. Não adianta você querer fazer um exercício e nunca mais fazer. Aí quando precisar pôr em prática, vai esquecer. Então, estude. Não se limite apenas a uma aula, ok? Então é isso, gente. Vou pedir para você, se puder ajudar o canal, vou deixar depois no comentário fixado o meu Pix. Neste canal ainda não temos monetização. Ajude a chegar aos 1000 inscritos. Preciso que você divulgue, compartilhe, chame pessoas, convide pessoas para se inscrever no canal, ok? E é isso. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos. Ó, tchau, tchau.